acontecendo e aparentemente eles não tinham muita intenção de cumprir o ídolo do Senhor Jesus, levar a palavra até os confins da terra. Mas ocorreu, Estevão fez uma pregação e ele estava cheio do Espírito Santo, e ali havia pessoas importantes ouvindo esta mensagem. E quando você prega ou ensina cheio do Espírito Santo, principalmente pregando, duas coisas acontecem. Ou quem te ouve se convence pelo Espírito Santo, ou então há uma revolta, um sentimento de ódio, porque a pessoa não quer crer, abrir o coração para a palavra de Deus. Isso me faz lembrar uma ocasião lá no bairro Vila Rica, na região do Parque do Lago, em que eu tinha a oportunidade quase todo domingo para pregar. E um dia alguém me disse: olha, a irmã fulana diz que quando você prega, ela tem vontade de subir naquela plataforma, dar um soco na sua cara. Menina, verdade. Aí, coincidentemente, no próximo domingo eu estava pregando. Aí ela estava lá, com outros tempos, né, outras épocas. Aí eu disse: você que tem tanta vontade de dar um soco na minha cara, venha, aproveita a ocasião. Até hoje não foi. Até hoje ela não fez o que queria fazer. Mas depois descobriu que ela estava com alguns problemas, tomando a Santa Ceia indignamente. Então, não fique preocupado se a mensagem muitas vezes não tem a unanimidade que você quer. Isso são consequências de muitos não estarem com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E aqui temos a introdução. Então, Estevão, ele pregando essa mensagem poderosa, ele foi morto pela sua fé. E antes de morrer, ele disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está à destra de Deus. E aí começa-se uma perseguição por providência de Deus, para que eles cumprissem o ídolo do Senhor Jesus. Nessa semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Igreja grande, milhares de membros, tudo uma maravilha, cultos fervorosos, milagres, mas o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse: ficai, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Esta era a missão que o Senhor tinha lhes dado, mas eles estavam ali, tranquilos, uma igreja poderosa, milhares de membros, mas o Senhor permitiu que se levantasse uma grande perseguição, para que muitos deles levassem a palavra do Senhor àqueles que não tinham. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados
pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Foi isso que aconteceu em Jerusalém, na igreja em Jerusalém, mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados, pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Não eram cristãos desanimados, fracassados, com medo, não. Eram cristãos que tinham uma convicção muito grande do que eles tinham que fazer nessa dispersão. Eles tinham certeza absoluta de que isso era a vontade de Deus, ainda que estavam saindo das suas terras, da sua cidade, e indo para lugares desconhecidos. Eles tinham convicção de que com eles estava a palavra da salvação. Eles tinham que pregar. Essa convicção tem que estar em nossas vidas, para pregarmos o genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Uma pregação que deve ser cristocêntrica. Uma pregação que deve ser bíblica. A mais poderosa mensagem que existe tem Cristo no começo, no meio e no fim. É uma mensagem escriturística. Ainda que não tenha muito floreio, não tenha muita argumentação teológica fora do comum, mas o que torna o Evangelho eficaz é a sua simplicidade. Alguns dias atrás eu ouvi uma pregação, alguém usando um argumento que os leigos eles não conseguem entender. Você pregar o que está pregando, quem está ouvindo não vai entender, a não ser que conheça da matéria o que ele está dizendo. Então, enquanto ele pregava a sua teologia, a igreja ficava no ar. Era algo muito sofisticado, muito bonito, realmente. Só que só funcionou quando ele viu, e se continuasse assim, Deus não ia respaldar, aí ele partiu para a simplicidade da palavra e Deus começou a se mover. Então, quanto mais simples, melhor. E quanto mais Jesus estiver na mensagem, melhor. A igreja diante da perseguição, embora perseguida, não fragmentada, ou seja, quebrada em pequenos pedaços. A igreja pode ser perseguida, só que o Deus da igreja está com ela. Ela não para na sua mensagem. Tanto é que os países onde a igreja é mais perseguida, como na China, na janela 10/40, onde ter uma Bíblia já é uma sentença de morte. Na Coreia do Norte, você carregar uma Bíblia, se a polícia do estado entrar lá, toda a família é morta, é condenada à morte. Mas nem por isso a igreja deixa de crescer. E a lógica do homem, dessas pessoas, na razão delas, elas pensam: perseguirmos, se matarmos, esta igreja, desses cristãos, ela vai parar de crescer e até se acabar. Mas isso não acontece. Quanto mais perseguida, quanto mais oprimida, mais ela cresce. Por quê? Aí Deus, o Senhor, se incumbe de resguardar a sua igreja e fazer os sinais. A China tem milhões de crentes. É uma igreja que é muito maior do que o chamado cinturão bíblico lá nos Estados Unidos, onde existem estados, cidades, todo mundo é cristão. Na verdade, na China tem muito mais cristãos do que nesse cinturão bíblico. Então, isso nos leva a crer
o que Jesus disse: edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno